Está começando mais uma edição do Saldo Extra, o nosso programa das notícias para a vida financeira. Trazemos sempre aqui dicas e orientações para que você cuide bem da sua renda e do seu salário. Orientações que são importantes na tomada das decisões do nosso dia a dia. Você já ouviu falar em impostos, já ouviu falar em tributos? A cada dia a gente sabe que está surgindo uma coisa nova aqui, uma coisa nova ali, e isso influencia diretamente na qualidade de vida. Por quê? Quanto mais impostos nós pagamos, menor é a nossa renda e, portanto, não vamos adquirir tudo aquilo que nós gostaríamos, quem sabe atender todas as nossas necessidades. É importante nós conhecermos esse tema? Claro que é importante. Para não apenas sabermos aonde estão sendo usados os recursos arrecadados com os tributos, com os impostos, com as taxas, mas eu creio que se nós conhecermos bem esse assunto, nós poderemos nos defender, poderemos reduzir a quantidade de impostos que estamos pagando e, é claro, buscar os nossos direitos. Esse é o tema do nosso programa de hoje. Vamos falar de impostos, de tributos, e eu quero convidá-lo a permanecer, porque existe muita orientação legal para nós hoje aqui. Às vezes pensamos que economia é um assunto impossível de desvendar, não é verdade? Aquele bicho de 7 cabeças que não pode ser dominado. São tantos termos específicos que muitas vezes nos perdemos em meio a palavras e aquelas chamadas sopas de letrinhas, aquelas palavras complicadas do meio da economia. Vamos relembrar algumas delas? Alíquotas, PIB, renda per capita, COFINS, Copom, IPC, IPCA, apenas para citar algumas. Isso parece que dificulta um pouco na hora de entender como funciona a economia do nosso país. A impressão que se tem é que são tantas coisas específicas que a economia só pode ser entendida pelos próprios economistas. Mas aprender um pouco de como funciona essa engrenagem financeira é muito importante para a economia familiar. Pode parecer que não, mas tudo isto está relacionado com os nossos gastos mais simples, mas que fazem uma grande diferença no orçamento do mês. E é por isso que nós aqui, na Novo Tempo, trabalhamos para ajudar você aí de casa a desvendar esses mistérios econômicos e tornar sua vida muito mais simples. E vale lembrar que nosso programa é interativo, então você pode participar através da internet, enviando então as suas perguntas, sugestões e comentários pelo Twitter, pelo nosso Facebook ou também acessando o nosso blog. Vale lembrar, novotempo.com/saldoextra. Viver em sociedade significa desfrutar de direitos comuns a todos, como moradia, segurança, educação, transporte. Mas alguns desses nossos direitos só podem ser oferecidos e cobrados se certas obrigações forem cumpridas previamente por todos os cidadãos. Um desses deveres, que está diretamente relacionado com os serviços oferecidos pelo governo, é o pagamento de tributos. A verdade é que esta questão do tributo é muito mais antiga do que pensamos. A Bíblia menciona a cobrança de tributos durante o período das primeiras civilizações. Nos tempos de José, lá no Egito, por exemplo, eram cobrados tributos sobre as colheitas realizadas. Eu tenho aqui comigo um texto do livro de Gênesis, no capítulo 47, no verso 24, que diz assim: há de ser, porém, que no tempo das colheitas dareis a 5ª parte ao faraó, e 4 partes serão vossas, para a semente do campo e para o vosso mantimento, e do que estão nas vossas casas, e para o mantimento de vossos filhinhos. O que esse texto está dizendo aqui é que esta parte paga a Faraó era como se fosse um tributo. Essa parte retida pelo governo salvou muitos da fome durante o longo período de seca que enfrentaram lá na região. O assunto do tributo é retomado agora pelo apóstolo Paulo, não no Velho Testamento, mas lá no Novo Testamento. Vamos relembrar esse texto do apóstolo? Desta feita está no livro de Romanos, no capítulo 13, nos versos de 5 a 7. Vejam o que diz a Bíblia. Portanto,
É necessário que sejamos submissos às autoridades, não apenas por causa da possibilidade de punição, mas também por questão de consciência. E ele continua: é por isso também que vocês pagam impostos, pois as autoridades estão a serviço de Deus, sempre dedicadas a esse trabalho. Deem a cada um o que lhe é devido, se imposto, imposto, se tributo, tributo, se temor, temor, e se honra, honra. A Bíblia nos alerta sobre esse compromisso social. Nós participamos de uma sociedade que possui regras para a convivência harmoniosa. Essas regras servem para o desenvolvimento pessoal e coletivo de todos os cidadãos. E como estamos inseridos nesse contexto, devemos cumprir nossa responsabilidade de pagar aquilo que nos é cobrado. Para que todos tenham acesso à educação de qualidade, ao serviço de saúde eficiente, é imprescindível que paguemos os tributos. Também é um dever do cidadão fiscalizar as ações do governo, para ver se seu dinheiro está sendo bem empregado. Mas muitas vezes não fazemos isso porque não entendemos muito bem como funciona a questão tributária no Brasil. Você sabia que o nosso país possui a segunda carga tributária mais alta da América Latina? Pois é, no último ano foram arrecadados nada mais nada menos do que 1,7 trilhão de reais em tributos. Isto equivale a pouco mais de 36% da renda total do país, uma marca recorde para nós brasileiros. Mas você faz ideia dos tipos diferentes de tributos que pagamos e para que eles servem? Não sabe? Bem, então vamos esclarecer tudo hoje. Afinal, o que são os tributos? Como são cobrados? Por que eu pago esse dinheiro? E para onde ele vai? A resposta para estas e outras questões você encontra aqui no Saldo Extra. Para começar, vamos explicar o que exatamente são os tributos. Tributos são os valores pagos em moeda nacional e, no nosso caso aqui específico, claro, em reais, pagos pelas pessoas físicas, ou seja, os cidadãos. Mas os tributos também são pagos pelas pessoas jurídicas, como empresas e associações. Esses valores são arrecadados pelo Estado e são utilizados para saldar os gastos públicos. No Brasil, existem 3 categorias de tributos: os federais, que são cobrados pelo governo federal, os estaduais, pelo Estado, onde você vive, e os municipais, que são arrecadados pelo governo de sua cidade. Agora, preste atenção. É muito comum confundir tributos com impostos, mas eles não são a mesma coisa. Impostos fazem parte de um grupo maior, que são os tributos. E isto significa que o imposto corresponde a apenas um tipo de tributo. Hoje vamos falar dos 3 tipos principais, que são eles: impostos, taxas e contribuições. Vamos começar pelos impostos. Os impostos podem ser cobrados de 2 maneiras, direta ou indiretamente. Os impostos diretos são aqueles que incidem sobre os nossos pertences, como, por exemplo, o imposto de renda, que é descontado do salário do trabalhador. Já os indiretos são aqueles que vêm embutidos nos preços dos produtos que compramos. É o caso do IPI e do ICMS. Eles não são tão evidentes em nossas vidas porque estão presentes em cada compra que realizamos. Mas como saber diferenciar o imposto de outros tipos de tributos? Bom, isso é muito fácil. Sempre que for imposto, a sigla começa com a letra I. Exemplos: IPTU e IPVA. Estes são classificados, portanto, como impostos. Outra característica é que ele não tem um destino pré-determinado. Por exemplo, o dinheiro que pagamos de IPTU, relativo ao imóvel, não precisa necessariamente ser destinado à construção de moradias. Já no caso das contribuições, o governo deve dizer antes da cobrança o destino que será dado a esse dinheiro.
A COFINS, por exemplo, que é a Contribuição Social para Financiamento da Seguridade Nacional, serve exclusivamente para financiar atividades da área de saúde, de previdência e assistência social. As contribuições se dividem agora em dois grupos: as contribuições de melhorias e as contribuições especiais. As contribuições de melhorias implicam como contrapartida um benefício ao cidadão. Isso significa que elas devem, por obrigação, gerar uma situação que seja benéfica para aquele que contribuiu. Um exemplo é a famosa CPMF, Contribuição sobre Movimentação Financeira, que ficou conhecida de maneira errada como o chamado Imposto do Cheque. Essa contribuição era destinada à área da saúde. Já agora, as contribuições especiais são cobradas quando existe um destino específico para um determinado grupo, ou seja, é preciso ter um projeto definido dentro de alguma das áreas que o governo atua. Então, essa contribuição pode ser, como exemplo, para um projeto específico dentro da área da cultura. Agora, vamos falar um pouquinho sobre as taxas. As taxas são cobradas de maneira diferente. O pagamento de taxas é feito somente em situações específicas, como para confeccionar um passaporte, pagar multas de trânsito, entre outras. Mas quando a questão é tributos, não podemos nos esquecer das alíquotas. Elas influem diretamente no valor dos tributos que são cobrados. Mas o que são de fato, então, essas chamadas alíquotas? Bem, a alíquota é o percentual ou um valor fixo que será aplicado na base de cálculo para se calcular quanto deve valer um tributo. Então, os valores dos tributos dependem das alíquotas usadas nos cálculos. Vamos esclarecer um pouquinho mais. As alíquotas são aplicadas da seguinte maneira: se a base de cálculo for um valor econômico já determinado, a alíquota deve ser um percentual. Quando a base de cálculo for uma unidade monetária, a alíquota será um valor. Pode ser que esteja parecendo confuso. Então, vamos exemplificar e vamos simplificar. Quando se trata de um valor, o tributo a ser pago será uma porcentagem. Quando não se tratar de um valor, como cabeças de gado, por exemplo, o tributo será um valor fixo pré-estipulado. Os percentuais são, então, usados para tributos que sejam da categoria dos impostos. Vamos usar mais uma vez o imposto de renda como exemplo. O imposto de renda é calculado com base em alíquotas percentuais. Isso significa que elas são diferentes para cada padrão de renda. Quanto mais você ganha, mais você paga. Já as alíquotas em valor aparecem mais em tributos como taxas e contribuições. Elas são fixas, assim como a taxa do lixo urbano, que não varia. Por ser um elemento da matriz tributária, a alíquota deve ser estabelecida por lei. Afinal, elas são muito importantes, já que definem o valor dos tributos. Segundo a pesquisa que fizemos, o Brasil possui ao todo 61 tributos diferentes. Parece muito, não é verdade? E realmente é. Mas devemos tomar muito cuidado para não culparmos os tributos pelas dificuldades financeiras. Nosso país tem, de fato, uma carga tributária alta, mas isso não significa que os impostos, as taxas e as contribuições sejam ruins. Na Dinamarca, por exemplo, os tributos variam entre 50% e 68% do salário dos cidadãos. É uma das cargas tributárias mais elevadas do mundo e equivale a quase 48% da renda total do país. E mesmo assim, a Dinamarca liderou o resultado do Relatório Mundial de Felicidade, que foi realizado no ano passado. Esse relatório é elaborado pelas Nações Unidas e tenta descobrir onde vivem as pessoas mais felizes. Por isso, eles analisam o estilo de vida que levam os cidadãos, sua situação econômica e seu nível de bem-estar. E de acordo com essa pesquisa, a maioria dos 5 milhões
e 500 mil dinamarqueses está satisfeita com as condições de vida no país. Mas como eles estão contentes se os tributos são tão altos? O que acontece na Dinamarca é que os serviços oferecidos pelo governo satisfazem as necessidades dos habitantes. Um exemplo é a educação e a saúde, que são totalmente gratuitas e consideradas de excelente qualidade. Vamos comparar agora com os Estados Unidos, onde a quantia de tributos arrecadada é quase 25% da renda do país. Um percentual menor que o dinamarquês. Parece melhor, não é mesmo? Mas lá nos Estados Unidos, o cidadão não tem direito a serviço público de saúde. E acredito que nós concordamos ao dizer que os custos médicos não são baratos hoje em dia. Outra desvantagem é que as universidades mais importantes do país são de caráter privado, ou seja, não são gratuitas. Por isso é comum ver em filmes americanos histórias de pais que economizam para a faculdade do filho desde o seu nascimento. Agora, o tributo já não parece tão ruim como parecia antes, não é verdade? Eles são muito importantes para o desenvolvimento da sociedade. E mesmo que não estejamos totalmente satisfeitos, devemos estar em dia com as nossas contas e pagar todos os tributos que nos são cobrados. Jesus, quando indagado sobre a questão dos impostos, deixou bem claro que é nossa obrigação pagar as quantias arrecadadas pelo governo. Certa vez, questionaram a Cristo a respeito deste assunto. O diálogo de Jesus sobre este tema está relatado lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 22. Eu vou relembrar aqui apenas alguns versos. Dizem assim: Dize-nos, pois, que te parece? É lícito pagar tributo a César ou não? E Jesus disse: Mostrai-me a moeda do tributo. E eles apresentaram um dinheiro, uma moeda. E ele disse: De quem é o rosto essa inscrição? De César, responderam. Então Jesus lhes disse: Dai, pois, a César o que é de César, e dai a Deus o que é de Deus. Mas isso não significa, meus amigos, que devemos estar desatentos ao uso desse dinheiro arrecadado. Um dos deveres do cidadão, o meu dever e o seu dever, é acompanhar as decisões econômicas tomadas pelo nosso governo. Afinal, é do nosso próprio dinheiro que estamos falando. Um dinheiro mal aplicado resulta em malefícios para a população. Um exemplo curioso disso é o tributo proposto lá no Japão, que pretende cobrar uma taxa a todos os homens solteiros, isso mesmo, e considerados atrativos. Imagina, cobrar uma taxa pelos homens solteiros e que são interessantes. Parece engraçado, mas são coisas que podem acontecer se as decisões do poder público não forem acompanhadas pelos cidadãos. Por isso, é importante ser consciente e informado. Você tem o poder de mudar a história do seu país para melhor. E esse poder vem através do voto. Mas para votar bem, é preciso entender as questões econômicas e sociais. Bom, meu querido amigo, infelizmente o nosso tempo está acabando. Mas eu espero que a nossa conversa de hoje possa te ajudar a compreender melhor as questões tributárias do nosso país e do mundo. E que te ajude em situações do dia a dia, como em momentos de decisões de compras. Eu não poderia terminar o nosso programa de hoje sem deixar com vocês um verso da Palavra de Deus. Mas antes de ler este verso, eu quero com vocês fazer uma rápida reflexão. Será que seria justo eu dar um jeitinho, sonegar algum imposto para poder angariar algum recurso para o meu bem-estar? Será que esta seria uma decisão correta? Talvez você pense assim, mas o governo não está cumprindo as suas obrigações. Ele não corresponde com serviços de qualidade. Eu deveria ter mais segurança, deveria ter escola para os meus filhos, deveria ter uma assistência médica de qualidade. Eu não tenho, porque o governo não faz a sua parte. Então, por isso, eu vou sonegar impostos.
Será que isso está correto? Não está. Vou recordar as palavras de Cristo: dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus. O jeitinho brasileiro, ele pode ser útil para muitas coisas interessantes, mas não deve ser usado para sonegar impostos. Não é isto que Deus espera de mim e de você. O que Deus espera de nós é que cumpramos a nossa parte, que a gente dê um bom testemunho, que a gente dê um bom exemplo. Se nós queremos ser respeitados pelas pessoas, por que não dizer ser respeitado pelos nossos filhos? Devemos cumprir as nossas obrigações. Queremos que os nossos filhos nos obedeçam? Por que nós não vamos obedecer às leis do país? Portanto, se você está insatisfeito, procure a quem de direito e faça no devido espírito a sua reclamação, o seu questionamento. Mas não deixe de cumprir com as suas responsabilidades. O texto que eu quero ler para vocês está no livro de Apocalipse. Eu faço questão de abrir aqui a minha Bíblia. Está no capítulo 2. Eu vou ler apenas o final do verso 10. Esse texto é lindo. Ele fala de uma grande promessa. E ele diz assim: sê fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Talvez você esteja enfrentando hoje problemas. É provável que você tenha motivos para reclamar, que a vida não está de acordo com aquilo que você gostaria. Talvez as autoridades constituídas não estejam fazendo a sua parte, mas não importa. Nós não nascemos para viver neste mundo. Nós nascemos para viver a vida eterna. E a Bíblia diz aqui que o caminho traçado por Deus para a eternidade passa pela fidelidade. Fidelidade às pessoas que vivem conosco na nossa casa, nosso cônjuge, os nossos filhos. Fidelidade à palavra de Deus. E se assim o fizermos, Deus vai cumprir as suas promessas em nossa vida. E a fidelidade vai nos levar para a eternidade, onde iremos receber das mãos de Jesus Cristo a coroa da vida. Obrigado por você dedicar o seu tempo para nos ouvir. E fica o convite para que você nos acompanhe. Você pode interagir conosco no Twitter, no Facebook, você pode acessar o nosso blog, fazer os seus comentários. Queremos ouvi-lo e assim estaremos mais preparados para estar aqui a cada semana, trazendo novas orientações e conselhos para a sua vida financeira. Muito obrigado, que Deus lhe abençoe e nos encontramos na próxima semana aqui no seu programa Saldo Extra.